Cara, eu não esperava que essa seria uma das melhores séries de 2025. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e aqui estou para comentar sobre o 8º e último episódio da temporada de Casa de Davi. Primeiramente, já quero agradecer a todo mundo que acompanhou todos os vídeos que eu fiz aqui no canal e já convidar a você que estava acompanhando esses vídeos e por acaso não se inscreveu ou não deixou seus comentários, se inscreva nesse canal e ativa o sininho das notificações para receber outros vídeos que teremos também e também deixa seus comentários para a gente saber como que você interagiu com a série, se foi da mesma forma que eu, se foi de outra forma. Lembrando que este vídeo eu vou falar apenas do 8º episódio, mas depois eu vou voltar aqui para trazer um vídeo fazendo um balanço geral de como foi a temporada e teorias do que pode acontecer na segunda, beleza? Então esse vídeo aqui vou falar apenas do episódio final. Bom, gente, a gente começa com o Jonatas juntamente com os assassinos do Egito que invadiram o acampamento ali do Golias pela noite e quando ele chega lá, ele descobre uma traição. Aquelas pessoas que estavam juntamente com ele receberam um dinheiro muito maior para poder entregar o Jonatas para o rei Aquis. O Golias, juntamente com o pessoal ali do rei Aquis, eles mataram as outras pessoas que foram junto com o Jonatas, mas deixaram o Jonatas vivo. É tanto que quando amanheceu o dia e o Golias chegou ali novamente para confrontar, para enfrentar o pessoal de Israel, ele apresenta algumas cabeças de guerreiros. E naquele momento todo mundo estava pensando que seria do Jonatas, né? Que uma dessas pessoas, uma dessas cabeças que estavam ali seria do Jonatas. Até eu pensei por um momento, mas depois eu fiquei, cara, não tem como ser o Jonatas, porque o Jonatas na Bíblia ele não morre agora, ele tem muita história ainda para contar. Mas foi um jeito aí da produção, da edição da série enganar a gente. E eu confesso que eu gostei disso, gostei um pouco dessa enganação. O rei Aquis, ele manteve o Jonatas em cativeiro ali. Ele começou a falar algumas coisas e tal, que quer se vingar porque o seu pai matou o meu pai, e porque isso e aquilo. Então eles começam a trocar farpas ali entre eles. E o rei Aquis, ele decide deixar o Jonatas ir, só que na condição de enviar o recado para o pai dele, para os outros, para eles se renderem, ou para o próprio rei Saul enfrentar o gigante e assim eles se submeterem à escravidão, ou seja, os hebreus vão se tornar novamente escravos ali dos filisteus. A Mical e a Merabi estavam chegando por ali no meio da noite e a tribo de Zebulon, que foi uma das tribos que abandonou o campo de batalha, estavam ali por umas rochas e eles acabaram sendo cercados pelos filisteus, ou seja, eles abandonaram o campo de batalha de Israel, porém os filisteus não iriam deixar isso barato porque não era para ninguém sair dali. Finalmente a Mical e a Merabi chegaram ali no acampamento do rei Saul. Algumas pessoas levam elas até o rei. O Saul ainda estava ali naquele transe alucinatório, imaginando coisas, imaginando várias situações, os demônios atormentando a mente dele. E a Mical, ela se aproximou dele e foi fazendo de tudo, assim, para tentar fazer com que ele recobre a consciência. Então, quando ela começa a falar wake up, que é acorde, ela falou várias vezes wake up, wake up. Então, finalmente ele acordou e voltou a si. Então, o Davi chegou ali, se apresentou e falou que, olha, eu quero enfrentar o Golias, eu quero enfrentar o gigante. Na verdade, ele chegou ali no acampamento, o pessoal já começou a achar estranho, o Eliabe e o Joabe já tentaram afastar ele, tentaram tirar ele dali. Não, Davi, pelo amor de Deus, sai fora daqui, cai fora, você não é de nada, você não vai conseguir fazer nada. E ele, não, eu estou aqui porque Deus é o Senhor dos exércitos, essa vitória já é do nosso Senhor, então eu estou aqui, então vou lutar em nome do Senhor. Vocês que são um bando de covardes. Então assim, o Davi, ele praticamente cagou para todo mundo que estava ali, tudo desacreditando dele, os irmãos desacreditando dele, o primo, todo mundo ali desacreditando dele. E por incrível que pareça, além da Mical, a pessoa que não desacreditou dele, dos que estavam ali presentes, foi justamente o rei Saul. Quando Davi se apresentou, falou que não, eu vou enfrentar o gigante, eu vou trazer a cabeça do gigante e trazer a vitória para o nosso povo, e eu vou fazer isso em nome do Senhor. E o rei Saul, ele sentiu aquela coragem emanar dele, entendeu?
sentiu toda aquela bravura vindo dele e isso o encorajou também. Então ele pede pro pessoal para preparar uma armadura, preparar uma lança ou uma espada ali para ele ir para o campo de batalha. Quando ele tá se preparando para sair, a Mikal conversa com ele e entrega um pergaminho com os versículos para ele das palavras de Josué. Não te disse eu, seja forte e corajoso. Então essa mensagem faz um contraste com aquilo que o próprio Samuel falou para ele quando eles estavam tendo aquela conversa e quando o Davi falou para ele da visão do guerreiro ali no lago, né, no rio. Ela perguntou pra ele, você não tem medo? E ele fala, quem disse que eu não tô com medo? Então nesse momento ela abraçou, eles se beijaram, já sentiu o romance ali no ar, e ela falou pra ele, Davi, vá, derrote aquele gigante e volte pra mim. Então Davi pensou, cara, eu não posso ir com essas armaduras, eu não posso ir com esses negócios, eu tenho que ir lá do jeito que eu sou. Então ele foi até um riacho para procurar pedras, certo? E quando ele tá lá no riacho procurando as pedras e tal, o Jonatas aparece. E cara, eu amei tanto, mas tanto essa cena, porque foi a primeira real interação do Davi com o Jonatas em toda a série. A gente teve uma pré-interação ali no 6º episódio, se eu não me engano, mas nesse aqui eles realmente conversaram e só tava eles dois ali. E o Jonatas também não acreditava nele, tipo, cara, Davi, o que você tá fazendo aqui? Quem é você, afinal? Ele tem essa conversa sobre coragem, sobre a resposta de Deus, sobre aquilo que Deus quer que ele faça, e nesse momento o Jonatas, ele sacou, porque o Jonatas ele tinha feito uma visita para o Samuel alguns dias atrás. Então o Jonatas confronta o Davi e pergunta, Davi, o Samuel esteve na sua casa? E o Davi, ele fica meio assim, não sabe se fala, não sabe se não fala, e por fim decidiu falar. Então o Jonatas deixa ele, solta ele e fala, olha, honestamente as chances de você conseguir são quase nulas, mas se te serve de ajuda, ele fica vulnerável quando ele joga a lança. Então o Davi pegou aquelas palavras para si, ele pegou algumas pedras ali no riacho e partiu. Enquanto isso, o Eshebal, que é o filho do Saul e da rainha que foi mandado não sei pra onde, por conta daquele rolo que teve ali no 5º episódio, ou foi no 4º, se eu não me engano, ele retornou ali como que não queria nada, tá ciente do que tá acontecendo, tá ciente dessa guerra e falou pra mãe dele, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, possivelmente o nosso pai não vai retornar, então Israel precisa de um novo rei. E nada melhor do que eu para assumir o trono enquanto essas coisas acontecem. E realmente ele se autodenominou o próximo rei de Israel, enquanto Saul tá lá em batalha. Coitado, né? Mal sabe ele do que está por vir. E finalmente chegou o momento da batalha final. Gente, essa cena, cara, essa cena foi assim, tão histórica, tão bonita, tão assim, tão impactante. Eu vou falar melhor quando eu for trazer o outro vídeo fazendo o final explicado e tal, mas eu precisava enfatizar que foi uma das melhores cenas da TV americana. O Davi chega ali no campo de batalha, se apresenta para o Golias, obviamente tanto o Golias quanto os filisteus começam a ridicularizar ele, começam a zombar dele, e o Golias fala, eu pedi um campeão e me mandaram um garoto. E o Davi cheio de coragem, cara, é incrível, porque ele mesmo falou, ele falou pro Jonatas, ele falou pro Eliabe, falou pra Mikal que ele tem medo sim, ele está com medo, mas ele está ali, porque ele sabe que Deus está com ele. Então, cara, olha, eu chego a me arrepio quando eu falo isso, nossa senhora. E ele tava ali, apresentou a funda dele, tá lá com as suas pedrinhas, e o Golias continua zombando e zombando, falando um monte de coisa ali pra ele. O Jonatas, ele fala que pra pegar um cavalo, porque se o Davi conseguir, é melhor a gente estar preparado. Ou seja, o Jonatas, naquele momento que ele se encontrou com o Davi ali no riacho, ele realmente confiou no Davi, que possivelmente o Davi realmente conseguiria. O Golias começou a jogar lança, e dar-lhe lança, e dar-lhe lança, só que teve uma lança que atravessou aqui, raspando nas costelas do Davi. Esse foi o momento que fez um boom. Eu dei um grito nessa hora. E a Mikal já tava desesperada, todo mundo desesperado, o Jonatas, o Eliabe, todo mundo vendo aquela cena, aquela coisa, aquela tensão. E o Davi começou a ter flashes de memórias da mãe dele, memória de todos os acontecimentos, da visão que ele teve. Em algum momento ele pode ter pensado, cara, se Deus me trouxe até aqui,
não foi para eu ser derrotado. Então eu tenho que levantar e tenho que agir. E foi nesse momento que ele pegou a pedrinha, e justamente a pedrinha que estava sangrando, porque quando a lança passou por aqui, pelas costelas dele, passou por onde ele guardava as pedras. Então uma dessas pedras estava cheia de sangue. E ele pensou, vai ser essa pedra. Então ele se levantou, Golias continuou com a zombaria, e ele rodou a funda. Gente, o jeito que ele roda aquela funda e joga, gente, que coisa linda, parecia uma dança. Foi tudo tão bem coreografado, uma coisa linda, linda, linda de se ver. Gente, que cena maravilhosa foi essa? E ele lança, quando ele lança a pedra, fica aquele suspense, a pedra vem um pouco em câmera lenta ali e atinge. Só que no momento que atinge, eu até pensei que o Golias tinha conseguido revidar com o escudo. Na minha visão, acho que na hora que chegou foi tão rápido que eu jurava que a pedra tinha acertado o escudo. Eu até pensei, cara, eles não vão fazer com que o Davi acerte na primeira pedra. Eles vão criar um suspense, fazer a gente ter crises de ansiedade para depois ele lançar outra pedra e acertar. Mas não, o Golias ele ficou parado e ele começou a sentir uma tremedeira ali no braço. E quando é que não, a gente só vê o melado descer. A gente falava muito isso na infância. Ou seja, a pedra atingiu bem aqui, o sangue desceu, ele ficou paralisado, o impacto realmente foi muito forte e nesse momento, uma das cenas lindas também, a gente vê uma visão assim mais aberta do cenário, Davi aqui no canto, o gigante desse lado e de repente o gigante tombou. E quando o gigante tomba, a galera não comemorou ainda. O pessoal ainda ficou inerte, ainda ficou pensando o que poderia ter acontecido, será que o Golias está derrotado, ou só desmaiou, ou ele só está fingindo para fazer alguma outra coisa? Mas não. O Davi, ele se aproximou, ele correu até ele e ele pegou a espada das mãos do Golias. E era uma espada enorme, uma espada pesada, e o Davi todo desengonçado, não sabia, né, nem como pegar naquilo direito, nem como manejar aquilo. Ele pegou e cortou a cabeça. E quando ele corta a cabeça, ele levanta e mostra para o povo. E nesse momento, Israel vibrou. Israel vibrou de uma forma como eles nunca imaginaram na vida deles. O Jonatas, ele foi para a linha de frente, convidou o povo de Israel para ir atacar. E todos eles gritando pelo rei. Gente, que série maravilhosa, que final glorioso, que final maravilhoso, um dos melhores finais de temporada de série que eu já vi na minha vida, e ouso dizer que Casa de Davi é uma das melhores séries bíblicas de todos os tempos. Gente, que produção impecável. Vamos comentar mais sobre a série, fazer um balanço geral sobre ela em um outro vídeo. Esse vídeo eu queria falar apenas do último episódio, mas no próximo vídeo eu vou falar da série como um todo, desse final maravilhoso, teorias do que pode acontecer na segunda temporada, quais arcos ali da Bíblia eles vão adaptar nessa segunda temporada. Gente, tem muita coisa bacana ainda para eles trabalharem. E desde já, quero agradecer a todos vocês que acompanharam esses vídeos e neste dia 4 de abril, o canal Melk Rodrigues está completando 6 anos de existência, 6 aninhos, estamos aí de aniversário, então agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco nessa batalha e continua com a gente, galera, continua com a gente, continua persistindo. Eu tenho as minhas falhas, eu sei, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus momentos de inércia, às vezes eu não consigo trazer conteúdo com tanta frequência como eu gostaria de trazer, mas nós estamos aqui lutando. Eu acredito no apoio de vocês, porque o apoio de vocês para mim é muito essencial para eu continuar nessa batalha aqui neste canal. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.